Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando aqui mais um podcast de bem-estar e queremos gerar aquela sensação maravilhosa para vocês. E eu já vou começar fazendo algumas perguntas para vocês que estão nos assistindo ou nos ouvindo nesse momento. Como é que está a sua vida? A sua vida conjugal, sua vida profissional, a sua vida financeira? Como que estão todas as áreas da sua vida? Você acha que você tem vivido aquilo que você merece? Olha só, hein? Hoje eu trouxe aqui para vocês uma convidada pra lá de top, tá? E veio lá de Chapecó, gente. Gabi, seja muito bem-vinda ao programa Bem-Estar, a casa é sua, tá? Eu falo que aqui é como se a gente estivesse realmente todo mundo junto numa mesa e compartilhando ideias. E o podcast Bem-Estar, eu sempre falo que a gente não grava por gravar. A gente grava programas que vão edificar e transformar vidas. Então, seja muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui hoje. Oi, obrigada pelo convite, eu tô muito feliz de estar aqui te conhecendo hoje. Que bom! E eu adorei o tema. Pois é, gente, vai ter muita coisa boa. Não quero deixar vocês ansiosos não, mas muito assunto bom, tá? Com certeza, e eu acredito que você já abriu ele de maneira muito incrível, porque fazer perguntas, eu sinto que é sempre uma ótima maneira de fazer a pessoa se perceber. Sim. Se notar. Eu, enquanto mentora, treinadora de líderes, especialista em inteligência emocional, eu sempre falo que a melhor maneira de você fazer uma pessoa se notar e querer evoluir, se transformar, é quando ela se percebe e quando ela quer fazer esse processo de transformação. Até uma pergunta que todo mundo me faz. Gabriela, as pessoas mudam? E eu vou fazer essa pergunta para você, Rebeca. Você acha que as pessoas mudam? Eu acredito que sim. Mas eu acredito que elas precisam tomar consciência do que elas precisam de mudança, né? E a gente até comentou isso numa outra gravação que a gente fez com o Gui. Ótimo. E a gente estava falando, olha, pra gente mudar, a gente precisa ter consciência de onde a gente está, de quem a gente é. E eu acho que talvez seja um dos pontos mais difíceis, né? Tem gente que tem visões claras até de um futuro, enfim, objetivos, metas, mas não tem consciência de onde está ou de quem é. Vamos começar por aí? Vamos falar sobre identidade? Muito bom, muito bom. Você respondeu de maneira bem interessante essa pergunta. Porque eu sempre falo, para uma pessoa mudar, ela tem que querer. É o primeiro ponto. E aí, principalmente nas minhas imersões, eu nem sempre gosto de usar o termo mudar. Eu acredito que as pessoas melhoram. Elas evoluem, elas se transformam. Porque quando a gente fala de mudança, a gente coloca uma grande responsabilidade que parece que aquela pessoa ela era A e ela vai se transformar em B. Ela mudou. Não, ela vai evoluir, ela vai melhorar, mas tem algo que é dela. Muitas vezes é a personalidade dela, é a maneira dela se comunicar, é a essência dela, é o que ela acredita. Isso muda. Veja você no seu processo de transformação. Olhe para você há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Tem muitas coisas que ainda seguem sendo da Rebeca, que são coisas suas. E imagina se a gente entra numa expectativa de ter que mudar. Sim. E principalmente, mudar para agradar. Muito importante. Talvez a gente poderia dizer que tem coisas que são características da personalidade e que a gente muda com relação a pensamento, a atitude. Seria mais ou menos nessa linha? Talvez o processo de autoconhecimento, ele vai te ajudar você a entender o que é que você se orgulha em ter e o que é que te ajuda a ser a sua potência. Por exemplo, nem sempre os nossos pontos a desenvolver ou algo que você olhe para mim e talvez você ache que não é a maneira ideal, nem sempre aquilo é um problema que me traz, muitas vezes, sabotadores. Talvez, eu gosto até de dizer que às vezes tem alguns pontos a desenvolver que eles também fazem parte do alicerce da sua casa. Que se você elimina ele, você também perde um pouco da estrutura, porque aquilo faz parte de você. Então, eu acredito que o se transformar e o evoluir é a gente aprender a lidar com as nossas vulnerabilidades também e a assumir que tem algumas coisas nossas que a gente não vai estar perfeito, eu não vou estar 100% pronto e que eu também nem sempre vou te agradar ou até mesmo nem sempre vou me comunicar da melhor forma com você. Então, eu gosto muito de estabelecer isso, principalmente com a minha equipe.
Sim. Nem sempre eu vou acertar na minha comunicação. Porque aqui do outro lado tem uma líder, mas também tem um ser humano. Sim. E, às vezes, as nossas emoções, elas nos trazem alguns desafios. Sim. Então, ter esse jogo de empatia, eu acho que vai dos dois lados. E relacionamento, eu acho que acontece muito isso também. Muito, né? Porque a gente espera que o outro seja daquela maneira. Mas será que isso são as minhas expectativas ou ele quer evoluir no sentido que você espera? Por isso, o alinhamento ele é sempre importante quando você está conhecendo alguém, seja para sua vida ou seja para trabalhar com você. É você não ter uma expectativa que ela vai mudar. Ela vai melhorar. Ela é aquilo. Sim. Talvez entre um pouco quando a gente fala assim, seja a sua melhor versão. Com certeza. Com certeza. E essa é uma busca constante, né? Infinito. Porque eu falo assim, eu ia chegar nesse ponto, porque eu falo assim, gente, às vezes você procura cursos, livros, mentorias, imersões, para vestir ali a melhor versão. E se você não continuar nessa jornada de transformação, assim, ó, desmorona, né? Então, é um processo infinito. Infinito. E eu falo que quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem para se conhecer, mas mais a gente aprende a gostar desse processo. Porque ele é dolorido, muitas vezes, ele desconforta. Eu gosto muito de usar uma frase que você só ouve o que você está pronto para ouvir. Para ouvir. E você só recebe o que você está pronto para receber. Uau! O que significa? Anotaram essa aí, gente? Pode anotar, hein? Se eu fosse vocês, eu anotava. O que significa? Eu posso te falar algo hoje para você, mas você não está pronta para ouvir. E eu posso te encontrar daqui 1 ano, daqui 2 anos, ou daqui 1 semana, enfim, e te falar a mesma coisa. Mas você passou por experiências que te fizeram ver que aquilo faz sentido nesse momento. Sim. E eu falo principalmente nas minhas imersões. É incrível porque eu falo a mesma coisa para todos que estão aqui comigo. Mas cada um vai entender de uma maneira. Cada um vai receber de uma maneira, porque cada um está num processo e não existe tempo certo. Não existe velocidade certa. Cada um tem o seu. E isso eu acredito que eu tive que aprender muito comigo mesma. A não olhar para o lado e comparar o meu tempo com o tempo dos outros. A comparação, ela é destrutiva, né? Total. E eu acho que talvez entra num assunto muito legal da questão da autorresponsabilidade, né? Que eu falo que a vida que os resultados que a gente tem colhido, porque eu comecei o programa perguntando como que tava todas as áreas da vida de vocês, mas eu acredito muito nesse processo de autorresponsabilidade, que os resultados que a gente têm sido consequências das nossas decisões ou omissões até agora, né? Mas não define quem a gente é, mas define o que a gente teve como decisão ou como omissões, né? Eu vou te dar mais uma frase que eu uso sempre que eu posso. Não decidir também é uma decisão. Sim. E eu tenho essa pulseira aqui, que ela tem as minhas 5 palavras que eu acredito muito nelas. Uau. E que elas são de afirmações positivas. E eu costumo colocar esse fechinho aqui como o início delas. E a primeira é decisão. Decisão. Porque eu acredito que onde eu tô hoje na minha vida, tudo se deu através de decisões que eu tomei. E o quanto hoje as pessoas, elas não decidem e elas deixam o outro decidir por elas. Por elas. Porque elas ficam na dúvida. E eu gosto muito de uma analogia que tem uma pessoa em cima do muro, de um lado tem o mal, do outro lado tem o bem. E o bem fala, vem pro meu lado, vem pro meu lado. E aí a pessoa se pergunta, por que o mal não tá me chamando pro lado dele? E aí o mal responde, porque o muro é meu. Então, uau, eu vou te falar, bem nisso, já tem uma passagem bíblica que fala, eu não lembro agora em qual capítulo que tá essa passagem bíblica, mas que fala, ou seja quente, ou seja frio, porque morno eu te vomito. Então, é bem isso, né, assim, às vezes a pessoa pensa, não, eu tô em cima do muro aqui, não, você tá em cima do muro, você já teve uma decisão, você já teve uma escolha. De estar né? em cima do muro. Sim. E de deixar alguém decidir por você. Por você. Uau. E eu noto nas minhas mentorias, a maior dificuldade, o maior desafio das pessoas hoje é tomar decisões. E aí tu vai me perguntar, por que as pessoas têm dificuldade de tomar decisões? Por que você acha? Por que elas têm dificuldade de tomar decisões? Talvez por não ter consciência do estado atual? Pode ser. Eu falo que o autoconhecimento ele vai ajudar você a se tornar mais decidido.
Porque, principalmente, você vai começar a entender o que é que você merece. Sim. E o que é que você aceita e o que é que você recebe. Porque Uau. isso tem uma grande diferença. Diferença, né? Muitas vezes eu estou num relacionamento que ele não está legal, mas eu aceito aquilo. E acaba merecendo, né? Porque eu falo que se a gente tolera algo que a gente não merece, a gente acaba por merecer. Com certeza. Mas porque você ainda não conhece. Sim. E é muito fácil a gente se acostumar com o que é ruim. Por exemplo, todo mundo nos ensina a desapegar do ruim para conquistar o bom. Mas quem que te ensina a desapegar do bom para conquistar o ótimo? Porque o ótimo, você precisa viver para você saber o que é. Então, por exemplo, eu sempre tomo um café na minha vida e esse café ele é morno e ele é um gosto amargo. E eu sempre tomo aquele café. Numa determinada situação da minha vida, eu vivo uma nova experiência e alguém me apresenta um café passadinho na hora, que ele tem um sabor diferente, que eu já não acho ele tão amargo, que eu não preciso colocar um açúcar nele, que eu não preciso colocar nada que eu consigo sentir esse sabor. Você acha que eu vou querer voltar para aquele café de antes? Não. Não. Só que antes aquele café para mim era bom. E agora que eu experimentei o ótimo, eu consigo ter parâmetros para escolher. Nossa, isso é tão fantástico, porque eu vejo dois caminhos aí. A questão de uma crença de não merecimento e também de padrão de referência. Eu participei de um curso uma vez em São Paulo, e aí a palestrante contou uma história de uma menina muito linda, muito maravilhosa, que morava no interior. E lá no interior, ela tinha a melhor casa, ela era a mais bonita, a mais inteligente, a mais tudo. E lá no interior, a grande maioria das pessoas não tinha nem formação, né? E ela queria ser médica, ela queria fazer medicina. E eles falaram, ó, fazer medicina você vai ter que sair da cidade, porque aqui não tem nem faculdade e tal, enfim. E ela saiu da cidade e foi cursar medicina numa faculdade num outro estado, enfim, num outro estado mesmo. E chegando lá, ela viu que ela não era mais bonita, que ela não era mais inteligente, que ela não era a mais, e começou a ter muitas dificuldades ali para cursar a medicina. Mas o que mudou ali? Não foi a meta dela, não era o sonho dela, não era o objetivo dela. Ela. Nem ela, foi o padrão de referência. Padrão de referência e a ambiência. E a ambiência. Então, eu acho que são dois pontos, né? É uma questão do normal e do comum, que a gente tem uma facilidade de misturar isso, né? Às vezes a pessoa tá num relacionamento ruim, mas o padrão de referência dela é tão baixo que ela pensa, é normal. Não é normal, pode ser comum nesse meio, é bom. Mas não é normal, isso é bom. Nossa, que exemplo. Uau. Adorei teu exemplo. Porque eu trago o exemplo de como a gente acessar o ótimo. E você me trouxe o exemplo que muitas vezes eu estou vivendo o bom. Sim. E eu ainda não estou numa ambiência que me coloca no ótimo. Então lá, talvez nesse novo ambiente, eu não seja a melhor. A melhor. E aí vai muito ao encontro daquilo que a gente sempre fala. Escolha as mesas que você quer sentar. Que você senta. Porque se você está sentando hoje numa mesa em que só você ensina, só você agrega, tu tá na mesa errada. Fuja. Tu tem que sentar numa mesa para você também ouvir, aprender. E aquela outra pessoa na tua frente ali, ela tá agregando o quê? Ela tá te ensinando o quê? O meio molda, né? Eu acredito que é tudo. É tudo. Ela faz você acreditar ou duvidar de você. Exatamente. E realmente cria esse padrão de referência, né? A pessoa acaba limitando, às vezes, porque a gente sempre pode subir a régua. Sempre. A gente sempre pode ter uma vida melhor, uma vida extraordinária, sonhar mais alto, ter metas mais altas. Mas, às vezes, quando você tá num ambiente errado, talvez, né, a pessoa pensa assim, não, eu quero ter um carro do ano. Naquele meio de referência ali, às vezes as pessoas até debocham, né? Não, nossa, o carro do ano, que isso, qualquer carrinho tá bom, tá ótimo. Você acha até que você tá sonhando demais, que você tá querendo demais. Mas aí você vai para um outro grupo, eles estão pensando em jatinho. Você fala, uai, peraí, eu posso sonhar mais. Então, realmente, a gente fala que a gente precisa estar com as pessoas certas, nos ambientes certos e com a informação certa. Isso é muito importante também, né? E quanto mais a gente vai se conhecendo, ampliando o nosso repertório, as nossas experiências, se conectando com pessoas novas, é muito natural você sentir que você está se afastando de algumas pessoas. Uhum.
Isso eu acredito que é um grande dilema, porque a pessoa ela começa a se sentir culpada porque ela está se afastando de algumas pessoas. Ou muitas vezes até a família vem, eu ouvi hoje, estava tomando um café com as minhas 2 amigas, e elas falaram assim, eu comecei esse meu processo de transformação e desenvolvimento, sabe o que a minha família me falou? Cuidado para não perder a sua essência. Porque você está se afastando das pessoas que fazem parte da sua essência. Meu Deus! Aí, né, ela só falou assim... eu estou encontrando a minha essência. É por isso que eu estou me afastando de alguns ambientes. Mas a todo momento vai ter palpiteiros ao seu redor. A todo momento vai ter alguém dizendo como você deve fazer. Sim. O que você deve fazer. Principalmente na rede social. Uhum. E eu falo que uma das coisas mais importantes que a gente nunca pode deixar de lado é a nossa intuição. A nossa intuição, ela sabe qual é o caminho que a gente deve ir. A nossa intuição sabe qual é a pessoa boa, qual não é a pessoa boa para estar com a gente. E, ao mesmo tempo, também, é não evitar conversas difíceis. Porque eu falo que o amadurecimento emocional, ele traz... você senta para conversar com a outra pessoa e você aprende a falar o que você sente. Eu sempre falo que quando a gente tem um alinhamento de expectativas, seja no seu ambiente de trabalho, com amigos, sócios, um relacionamento, você nunca aponta o que o outro está fazendo, que você não gosta. Você fala como você se sente. Sim. E quando você fala como você se sente, quando você aprende a falar, eu falo que isso é um passo no teu amadurecimento emocional. Porque você também tem que ter a coragem de sentar aqui do outro lado e ouvir. Sim. Ouvir o outro lado. Sim. Talvez o outro lado não saiba como te falar no momento, mas ele vai começar a aprender a te falar o que ele também não gosta das tuas E faz atitudes. parte desse processo, tanto de autoconhecimento, quanto de crescimento também, né? Total. Eu sempre gosto de fazer analogia, porque na academia, né, como personal, né, gente, tem que puxar pro meu lado. Mas a gente fala que o processo de crescer dói, é difícil, é desafiador, e é uma coisa que você tem que fazer por você. Você pode ter o melhor médico, o melhor nutricionista, o melhor personal, eu no caso, que mesmo assim você precisa ir lá e fazer o esforço, né? E dói, é difícil. Então é como se fosse... ter que voltar ali pro casulo, né? Ter aquele momento seu ali de crescimento, de dor, né? Que não é fácil, para poder realmente crescer. E você estava falando um ponto legal dessa questão de transição de ambiência, porque quando a gente entra nesse processo, nessa jornada de autoconhecimento, de evolução, em busca de uma melhor versão, para a gente estar nos ambientes certos, a gente precisa sair dos errados. Né? Que eu acho que são coisas que as pessoas não pensam, né? Parece muito óbvio o que eu tô falando, mas para você estar com o meio certo, você precisa sair do errado. Para você estar no ambiente certo, você precisa sair do ambiente errado. Para você estar com a informação certa, você precisa tirar a errada. Eu lembro que quando eu comecei a fazer isso, gente, eu comecei a parar de seguir um tanto de gente no Instagram, a parar de conversar com várias pessoas, a sair de vários grupos. E quando isso é distante de você, ainda é mais fácil. Agora, tem uma questão também quando aquele ambiente não é legal e por exemplo, família, né? Por exemplo, o marido, a namorada e tal, né? Como agir nessa situação? Eu gosto de falar que família é um lugar de cura. Uau. Por quê? Você não tem como trocar de pai, você não tem como trocar de mãe, você não tem como trocar de filho, você não tem como trocar. Verdade. Então, você tem que aprender a aceitar, tolerar, perdoar. E talvez até entender que eles fizeram o melhor que eles podiam, né? Eu falo que nós somos vítimas de outras vítimas nesse sentido, né? Talvez era o recurso que eles tinham de cognitivo, de tanto intelectual, tanto emocional, quanto de recursos, né? E eu diria mais, como eu gosto muito da visão sistêmica, sempre tem um filho que ele vai começar o processo de transformação da família. Sempre tem. É verdade. E eu falo que às vezes a gente olha principalmente para os nossos pais e a gente julga, questiona, critica e não aceita determinados pensamentos, atitudes, comportamentos, presentes ou do passado. E eu falo que quando você começa o seu processo de transformação, parece que uma mágica acontece. E todo o teu sistema familiar acaba evoluindo junto. Eu falo que hoje eu tenho uma outra mãe. Eu falo que hoje eu olho para o meu pai de maneira diferente, para o meu irmão. Eles foram fazer os processos que eu fui? Não. Eu fiz. E através da minha mudança, principalmente de olhar em relação a eles, a transformação acontece. Uau. Então,
todas as pessoas que vêm até mim para treinar autoconhecimento, inteligência emocional, eu sempre faço eles ter esse olhar. Quando você mudar a sua forma de entender e compreender os seus pais, esse processo de cura também acontece. Sim. E os nossos pais, eu faço uma pergunta que eu falo assim, você acredita que você precisa amar os seus pais? E a maioria das pessoas responde, sim, a gente precisa amar os nossos pais. Eu vou te dizer que você precisa aceitar os seus pais. O amor é algo construído, desenvolvido, ele faz parte de um relacionamento, de troca, vem minhas, vem suas. Uau. E quando a gente aprende a aceitar os nossos pais, porque assim, pode ser que eu tive uma história leve com os meus. Sim. Mas pode ser que você não teve com os seus. Como é que eu vou dizer que você tem que amar os seus pais? Pode ser verdade. Que você foi abandonado, até porque são rejeitado. Pessoas comuns que tiveram filhos, né? Isso aí. A gente não sabe se é uma pessoa narcisista, um psicopata, né? Enfim, pode realmente ter de tudo, né? Então, você aprender a aceitar já vai te trazer uma grande leveza. Uau! E talvez a liberar também, né? A perdoar. O perdão é algo tão ainda desafiador para muita gente, né? É verdade. É porque o perdão não está relacionado ao outro. Sim. E é aí que eu digo que é a grande sacada. Não está relacionado ao outro. Está relacionado ao que você alimenta em relação àquilo e ao que você escolhe. E eu falo assim, eu como Gabriela, nos meus processos de autoconhecimento, hoje eu tenho uma visão totalmente diferente em relação às expectativas que eu tenho em relação ao outro. Entendi. E toda vez que o outro não corresponde às minhas expectativas, eu nunca terceirizo isso para ele. Entendi. Porque eu escolho o que eu faço com aquele sentimento. E tem mais. Tem um esforço colaborativo que acontece também, que todas as pessoas que se conectam a nós, elas estão ali para nos mostrar partes nossas, que muitas vezes a gente não conseguiria ver sozinho. Por isso que relacionamentos desafiadores, eu sempre falo, tem partes suas que essa pessoa está te ajudando a você ver e sentir, principalmente. Para que você possa trabalhar em você. Ela vem como uma colaboração. E se você tiver esse olhar, muita coisa você já vai acelerar. Porque quantas pessoas que passam por uma situação e aquilo se repete, se repete, se repete. Vira um ciclo, né? Porque ela ainda não tirou o aprendizado. Uau, vira um ciclo, né? Repetitivo. Gente, tá vendo? E tudo isso entra na questão do autoconhecimento e da autorresponsabilidade, né? Total. E você atribuiria esses dois pontos à questão do merecimento? O merecimento, eu falo, a maioria das pessoas ainda elas têm uma visão sobre o merecimento que basta eu falar que eu mereço. Entendi. E aí elas entram muito naquela fase das narrativas. As narrativas, elas são importantes. É a gente começar a falar, a gente começar a se comportar, a gente flertar com o próximo nível, eu gosto de dizer. Você já tá se imaginando lá onde você quer estar. Mas o merecimento é algo muito mais profundo. Talvez narrativa para as pessoas que estejam não acompanhando muito aqui o nosso raciocínio. Palavras. Talvez seriam aquelas vozinhas internas que a gente tem ali. Tanto que a gente fala da gente mesmo e aquelas vozinhas internas que a gente tem, né? Narrativa seria, por exemplo, assim. Você começar a ficar consciente e vigilante com o que sai da sua boca. Exemplo. Ai, mas eu não faço nada direito. Isso é uma narrativa. Ai, mas eu não mereço ou assim, é difícil ter um relacionamento hoje. Tá complicado pra todo mundo. Isso é uma narrativa. Sim. É difícil ganhar dinheiro hoje. É uma narrativa. Essas narrativas, elas estão falando o que você tá sentindo. O merecimento, ele tá totalmente relacionado ao que você sente. Não apenas ao que você fala. Então, o que eu quero dizer em relação às nossas narrativas? Ok, eu vou começar a falar agora que eu mereço ter um trabalho muito... que eu me identifico, que eu vou ter prosperidade, que eu vou gostar dos meus colegas, etc. Tá falando. Mas será que você tá sentindo que você merece mesmo? E esse sentir é algo mais profundo. Está relacionado às suas crenças, aos seus padrões, à sua ambiência. Por que a gente tem dificuldade, muitas vezes, de se sentir merecedor de coisas que a nossa família nunca teve? E aí você começa a ser o filho que começa a dar certo, que estuda, que empreende, que começa a fazer dinheiro. Por que você está sempre olhando para trás?
E por que vem uma culpa muitas vezes? Nossa, mas Já ia falar isso, que normalmente vem acompanhado dessa culpa, né? A culpa... Eu vejo muito isso, assim, eu atendo muitas esposas de jogadores de futebol, enfim, e às vezes eu vejo que são pessoas que saíram do nada, constroem ali um certo padrão de riqueza, né? E como os familiares, às vezes, continuam, eles ficam assim, não, mas Rebeca, eu não me sinto confortável em chegar e ter aqui o iPhone do ano, sendo que a minha irmã não tem isso, sendo que o meu pai não tem, sendo que fulano não tem isso. Parece que não foi conquistado. Que não foi conquistado. E aí é aquele sentimento de culpa, né? Tipo, eu não posso ter isso. Eu vou te contar o porquê. Eu também mentorei atletas de futebol, gosto muito desse universo e entendo um pouco essa realidade. Sim. O que acontece? A gente tem uma crença de que uma vida melhor, que ter coisas boas, elas estão relacionadas a esforço. Tenho que me matar trabalhando. Eu tenho que, sabe, muito relacionado ao esforço. Não que não exija esforço. Mas muitas vezes você ter ideias estratégicas, você se capacitar, você ter, por exemplo, você ter mais o ócio criativo, isso também é um esforço. Mas ainda está muito relacionado ao número de horas que você trabalha, ao quanto você está guardando, ou a futilidade. E aí está sempre relacionado. E as coisas mudaram, né? O tempo mudou, a forma de trabalhar mudou. Tá tudo mais fácil tudo também. Diferente, né? E eu acho que talvez isso venha de uma crença dos nossos familiares, das pessoas mais antigas, né? Que na época das outras gerações, nossos pais, avós, enfim, tinham que trabalhar 12 horas, aí tem que estudar, tem que fazer isso. Tinha que ser na dificuldade para merecer. Se não era difícil, se não era ardoso, se não era dificultoso, não merece, né? E é difícil mudar essa crença, né? É difícil se você não tiver um processo de autoconhecimento. Para que você consiga entender o seu merecimento. Você pode ter uma ideia, uma grande sacada amanhã no teu negócio e você virar teu jogo. Sim. Só que aí o que acontece? A Rebeca de hoje, amanhã já está num novo universo. A mentalidade da Rebeca não teve tempo de ser atualizada. As crenças da Rebeca não teve tempo de ser atualizada. A maneira como a Rebeca olha para um outro nível, a tua inteligência emocional não teve tempo de ser atualizada. Então, quando o crescimento é muito rápido, eu não tive tempo de me preparar para estar lá. Por isso que a maioria das pessoas acaba voltando. É igual o treino de musculação, não é? É verdade. Quando eu chego na minha carga mais intensa da exaustão, o que a maioria faz? Para. Ou volta. Se você voltar, tu vai continuar sendo sempre o mesmo. Sim. Então, se você quer crescer, quer ter resultados, você tem que sempre, de alguma maneira, se estimular um pouco a mais. Ir no seu limite. Aquelas 4 ou 5 repetições lá que são insuportáveis, é as que te fazem crescer. Só que eu falo que o grande diferencial para você se manter num nível maior, eu gosto de usar os exemplos da montanha. Eu tô numa montanha A, que ela é um pouquinho menor, e eu quero ir para uma B, que é maior. A maioria das pessoas acha que vai sair do topo da A e ir para o topo da B. Mas ela vai ter que descer e passar pelo vale. Para aí, então, subir com mais velocidade para o B. E o vale se chama processo. Uau! Que legal, que jogada, né? Impressionante. A gente vê isso até em questão de comportamentos e atitudes, assim, quando a pessoa, por exemplo, prospera de forma imediata, a gente vê as outras pessoas comentando, tá fazendo aquilo ali, é o novo rico. Né? Porque você vê que a mentalidade não acompanhou, ele não teve aquele processo, então às vezes ele não estava preparado para aquilo cognitivamente, emocionalmente, enfim, e aí acaba tendo atitudes que não são legais, né? Sim. Muito interessante. Vamos falar um pouquinho agora sobre liderança? Vamos. Seja líder, gente. O diretor já vai colocar o Instagram dela aí na tela para vocês. Quem não está seguindo, já começa a seguir. Muito conteúdo legal e importante. E por que esse seja líder? Há muitos anos, há 15 anos, eu atuo com desenvolvimento de pessoas. Eu sempre fui uma apaixonada por comportamento humano. Minha formação é psicologia. Então, além desses 15, eu passei 5 estudando comportamento humano. E eu trabalhei muitos anos dentro de empresas até que eu tive a ideia do meu negócio, que hoje eu tenho imersões presenciais e online, mas a minha sala instagramável fica em Chapecó. Seja líder, ele veio intuitivamente para mim, eu digo que foi um presente de Deus. Sabe você ser a pessoa certa, no lugar certo? Sim. Disposta,
porque eu estava muito disposta e fazendo a minha parte. Eu sempre digo, eu estava sempre estudando, me qualificando, me capacitando. E, às vezes, eu falo assim, você fica muito preocupado com o como. Como eu vou chegar lá? Como eu vou crescer? Desapega do como e faz o seu melhor. Se prepare, né? E aí assim eu estava estudando, eu saía de Chapecó, gostava muito de me especializar em São Paulo, porque lá eu sentava nas mesas e sentia que eu não era mais inteligente. E numa dessas imersões eu me conectei com uma pessoa e ela me contou uma empresa que ela trabalhava com trainees. E ali eu falei assim, nossa, que incrível isso, eu vou fazer com líderes. E me veio na hora o nome Seja Líder na cabeça. Uau, é muito de Deus, né? É muito de Deus, os presentes, né? É. Porque assim, ó, ele já sabia qual era o meu propósito. Eu estava na minha missão, não estava parada. Porque como que você encontra o seu propósito? Não é você definindo ele, é você estando em movimento. Sim. Porque quando você está em movimento, as pessoas certas se conectam a você, Sim. os lugares certos, enfim. Eu costumo falar que a gente precisa buscar a nossa identidade, né? E aí, quando a gente tá em movimento e buscando a nossa identidade, o nosso propósito nos encontra. Sim. Porque às vezes a gente fica muito assim, qual que é o meu propósito? Perde muito tempo. Aonde que é? O que eu tenho que fazer? Não é você que encontra o propósito, é o propósito que te encontra, mas para isso você precisa estar preparada para viver o propósito. Sim. E uma das melhores formas de estar preparada para viver o propósito é realmente sabendo quem você é, tendo uma identidade, né? Porque aí quando você tem uma identidade bem estabelecida, você vai lá e consegue ver o seu propósito. Eu falo que Deus, ele tem um plano original para nossa vida. Ele não tem plano A e plano B, ele tem um plano único, original. Às vezes ele pode criar um plano adicional para fazer com que a gente volte ao nosso plano original, né? Mas para isso, para a gente viver esse plano original de Deus, a gente precisa realmente saber qual que é a nossa identidade. E eu acho que é um grande problema da sociedade hoje, essa questão de não saber quem é. Adorei. Né? Adorei o plano A e o plano B, porque eu acredito muito que enquanto você tiver plano B, você não faz o teu plano A acontecer. Uau! Olha aí, gente! Salva essa frase. Toma! Enquanto você tiver plano B, você não faz o seu plano A acontecer. Em tudo. Tudo na vida. Em tudo. Tudo. E, já que a gente está falando de Deus, tem uma grande diferença naquilo que eu mereço e naquilo que eu preciso. Uau. Porque às vezes a gente questiona Deus. Deus, eu mereço isso. Deus, eu mereço isso. Muitas vezes você vai ter aquilo que você precisa para se desenvolver, para se lapidar, para crescer, para aí então você se conectar com aquilo que você merece. Exatamente. Olha só, eu estava falando há alguns dias atrás no meu Instagram e eu estava lembrando a história de Marta, irmã de Lázaro, né? Que quando Lázaro estava doente, eles pediram para chamar Jesus para vir curar a enfermidade de Lázaro e quando Jesus chegou, já tinha 4 dias que Lázaro já tinha morrido. E aí Marta reclamando, né? Porque ela acreditava que Jesus podia curar a enfermidade de Lázaro. Mas ela estava, você já chegou 4 dias depois que ele morreu? Mas Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Ou seja, a minha forma de enxergar essa história bíblica é que se Jesus tivesse chegado no tempo de Marta, ele tinha curado Lázaro. Mas quando ele chegou no tempo dele, ele ressuscitou Lázaro. Então, se a gente colocar ali entre curar e ressuscitar, qual seria o milagre mais extraordinário, né? Mais. Então, assim, às vezes aquilo que a gente está pedindo para Deus fazer no nosso tempo é muito pequeno para aquilo que ele tem para fazer no tempo dele, né? Às vezes a gente está assim, nossa, mas eu quero que aconteça isso aqui. Deus tá assim, filha, calma aí, o que eu tenho pra você é muito maior, mas é no meu tempo. E você não está preparada ainda para Exatamente. receber o melhor, porque senão tu não vai suportar. Tu não vai suportar. Eu achei lindo isso, porque a espiritualidade me trouxe muito esse sentimento. E por muito tempo, quando eu comecei o meu relacionamento com Deus, eu falo, espiritualidade não está relacionada à religião, né? Sim. Eu questionava muito Deus. E eu, como filha dele, eu me achava no direito. Deus, vamos sentar aqui. Por que que isso está acontecendo? Sim. Por que que a gente questiona? Sim. Sabe que agora eu já me encontro num outro momento? Confiar não é questionar. E aí, como que você diz que você confia em Deus se você fica questionando? Então, estava incoerente. Sim. Mas, novamente, é o meu processo, é o meu tempo, é a minha maturidade. E parar de questionar Deus, eu acredito que aí você entendeu o que é confiar.
Uau, e eu vou te falar uma coisa. Vou ser vulnerável aqui com vocês nesse momento. Eu falo que aqui a gente é família, né, gente? A gente tá em casa, eu abro cada coisa da minha vida aqui nesse programa, que é uma loucura. Mas, enfim, eu tive uma experiência com Deus há pouco tempo, inclusive. E sabe aqueles momentos, assim, que você se encontra ajoelhada no quarto, chorando e, assim, desesperada. Enfim, e aí Deus falou duas coisas comigo naquela noite, né? A primeira foi tipo assim, Rebeca, deixa eu te falar, oração é diálogo. Você fala, mas você tem que me ouvir também. Não é só você falar, você precisa me ouvir. E a outra situação foi que ele falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou o Deus que cura cego, que faz paralítico andar, que ressuscita os mortos. Então deixa eu te explicar, o que você tá me pedindo pra mim é uma isca. É a cereja do bolo. Só que você tá tão focada nisso que você tá esquecendo do que você precisa passar, do que você precisa viver, da sua jornada, do processo. Porque às vezes a gente foca tanto no milagre e esquece que o milagre para Deus é assim, é um estralar de dedo ele faz. Só que às vezes a gente precisa daquele milagre como isca para resgatar coisas que talvez, se não fosse aquela situação, a gente não viveria, né? Que lindo, Rebeca. E eu acredito que as nossas experiências pessoais são as que mais ensinam e conectam. Sim. E eu acho que torna a gente até, como eu posso falar, com uma certa autoridade para falar sobre assuntos, Sim, né? sim. Normalmente as pessoas que a gente vê, não existe uma pessoa forte que não tenha passado por momentos difíceis, né? Então, às vezes, tem coisas que a gente vive que a gente não entende, que são processos para a gente tornar referência, para a gente tornar autoridade naqueles assuntos. Enfim, conta pra gente. Fala, habla, que eu tô falando demais. Não, eu quero te fazer uma pergunta que eu acredito que quem tá ouvindo, quem tá assistindo também quer te perguntar. Como Deus fala com você? Uau, como Deus fala comigo. Eu acho que ele fala... Eu acredito que Deus fala comigo de diferentes formas e de várias maneiras, assim. Mas as minhas maiores experiências que eu já tive com Deus foi ali no secreto. Foi no quarto, foi joelho no chão, foi através de oração. É uma intuição. Como que ele fala com você? Olha, através de pessoas? Sim, também. Já falou comigo através de outras pessoas, mas eu acho que as minhas maiores experiências foi ali sozinha. E com uma voz, com uma... É difícil explicar essas situações. Né? Mas difícil. Assim, já teve com situações... internas mesmo ali. Eu já tive também de ouvir assim, mais claramente, mas teve também momentos de sensações, de ter ali aquela sensação. É difícil explicar essas coisas, né? Eu gosto de fazer essa pergunta porque eu também... muitas vezes eu me inspirei em pessoas que começaram a falar sobre o seu processo de relacionamento com Deus e elas sempre falaram, Deus falou comigo. Eu ficava pensando assim, como será que Deus fala? Será que tem uma voz, uma mensagem? Como que eu vou entender? Aí quando você começa a estabelecer um relacionamento com Deus, você começa a entender. É você com você mesmo. Essa é a maneira que Deus fala com você. É um sentimento... muitas vezes é através de pessoas. Sim. Então, você pede algo, você tá ali querendo uma resposta e uma pessoa se conecta a você. Sim. E ela te entrega, ela te mostra, ela te desconforta. Às vezes não é nem de forma clara, não né? Não é clara. Porque já teve momentos de eu ficar tipo assim, Deus, não é possível, fala comigo, pelo amor de Deus. Claro. E assim, eu ir num culto aí, tem um pastor que entrega revelação, revela pra igreja inteira e nada pra mim. Tipo assim, eu sou a única, vai embora. Você não tem nada pra falar que você não. Você já tá revelado. E aí você acha que não. Aí, de repente, sei lá, eu chego em casa, eu vou ouvir uma canção, uma música e a letra, aí você fala, uau, não é possível. Maravilhoso. E aí são palavras que tocam. Então ele fala. Você tem uma playlist que te conecta à espiritualidade? Tenho. Eu acho que eu tenho as minhas músicas preferidas, assim. Não chamaria de uma playlist, assim, maravilhosa e tal, mas eu tenho algumas músicas que me conectam mais. Posso indicar a minha? Claro! Maravilhosa! Meu Deus! Eu tenho uma playlist, essa playlist se chama Inconsciente. Uau! Pesquisa aí no Spotify. Pesquisa aí, galera. Todas as músicas que estão ali foram selecionadas por mim a dedo e todas se transformam numa oração.
Uau. Elas vão te ajudar você a elevar a sua vibração. Hoje, a minha Alexa, tanto que hoje eu estou aqui e não tenho Alexa, mas já tá num comando no meu cérebro que na minha casa, assim, Alexa, liga a playlist inconsciente. É o primeiro comando que eu dou no meu dia e eu deixo tocando na minha casa. Porque todas as músicas, elas são leves e elas vão se transformar em oração. As letras, se você prestar atenção, são maravilhosas. E os homens, eles têm um pouco de resistência com música gospel. Verdade. E no meu treinamento, a trilha é só gospel. E aí, depois, as esposas me mandam mensagem, ou até os meus seguidores, eles falam assim, eu amo a tua playlist. Uau, já vou salvar. Porque, realmente, muitas vezes a gente fala assim, como que eu faço uma oração para Deus? A gente pensa que uma oração, ela tem que ser algo elaborado, com falas bonitas, com frases, tem que ter um tempão. Às vezes, é a tua oração mais simples. Às vezes é um choro. É o teu agradecer, é a tua lágrima. Já é uma oração, porque Deus sabe o teu coração. Ele entende o que tem aí dentro. Ele tá vendo a sua atitude. Uau! E essas canções, pra mim, assim, ó, é o meu combustível. Uau. Todo mundo que convive comigo é da playlist. E eu vou te falar uma coisa. Você falou que chama inconsciente... E já me puxa um gancho aqui, porque são coisas que às vezes a gente não dá tanta importância, né? Para as músicas que a gente ouve, fala, é só uma música, é só uma letra, é só uma... Mas ali no inconsciente tem uma responsabilidade impressionante, né? Eu sou muito vigilante com a música que eu ouço, porque a letra... ela está muitas vezes me colocando naquela vibração. Sim. Quando você não tá com a tua vibração muito legal, quando você tá num dia assim que as coisas estão dando errado, eu tenho vontade de ouvir sertanejo. Olha, não é? É verdade. Porque assim, ali fala de traição, abandono, de... É verdade. E eu acabo me conectando... E aí, mas hoje eu já tenho uma consciência que eu acabo me conectando com essas músicas de sofrência. E a gente vive aquilo, a gente apega naquilo, a gente... com aquela música. Ó, é verdade. Nada contra sertanejo, tá? Mas a letra te leva para aquela sensação. É verdade. Uau. E é uma coisa que a gente se apega, né? Eu falo que é igual, por exemplo, às vezes a gente vive alguns momentos da nossa vida que são difíceis, que são desafiadores, que são... né, a gente passa ali por lutos. Só que uma coisa é a gente passar, e outra coisa é a gente viver eternamente naquele momento, né? E tem pessoas que fazem isso, que se apegam, né? Nossa. Se apegam, isso aqui foi tão sofrido pra mim, peraí, deixa eu abraçar aqui, colocar no meu colo, vou viver com essa dor aqui, com esse sofrimento. E não solta, né? Ela fica inconscientemente. Fica dando comidinha, eu brinco. Tu tá dando comidinha pro teu problema, que se alguém pegar pra tratar, tu não sabe mais como... Gente, olha, eu falei que esse podcast já tá incrível, gente. Ó, vocês que lutem aí pra lidar com tudo que vocês estão tomando aí. Eu tô aprendendo muito com você também, muito inspiradora. Uma troca, que legal, que bom. Mas é realmente isso, né? Eu falo que o luto, independente de qual luto seja, a gente precisa... porque tem coisa que a gente precisa passar, né? Vamos supor, você perdeu alguém que você amava muito, às vezes essa é uma situação de uma pessoa que está nos assistindo agora, não tem como, é um luto que você vai passar, é uma dor, é um sofrimento, é um choro, mas eu acho que o luto, ele tem que ter um prazo de validade, né? É aqui, ó, eu me permito estar triste, magoada, ferida, amargurada, que seja com tal situação, mas eu não me permito viver com isso para sempre. O luto, ele precisa ter um prazo de validade para acabar, porque se a gente olhar, a grande maioria das pessoas que tem depressão, são pessoas que se apegam em situações passadas e não soltam. E eu não tô falando que isso é uma coisa fácil de se fazer, mas são pessoas que, se você perguntar, por exemplo, se ela tem metas, uma visão positiva de um futuro, se ela tem, de forma bem elaborada, clara, objetiva, específica, a grande maioria não tem. Porque tá tão presa ali a coisas que já passaram, aquele sofrimento, que talvez não se acham nem merecedora de alcançar coisas boas para a vida, né? E além de a gente colocar limites e prazos no nosso sofrimento, eu sinto que e isso também foi um desafio meu com terapia, porque a gente vai criando algumas proteções. O nosso muro invisível, eu digo. O mesmo muro, tijolinho por tijolinho, que você vai subindo, que ele evita que você se frustre, se magoe, se chateie, porque você vai vivendo algumas situações na sua vida que vão te deixando aqui, né, armado. É verdade. Esse mesmo muro que você levanta para se proteger de situações ruins, você também acaba afastando as pessoas de te amar. É o mesmo muro.
Uau. Porque as pessoas não conseguem acessar você. Uau. E um dos processos que eu tive que me trabalhar em terapia é o sentir. Porque a gente acha que sentir raiva é ruim. A gente acha que sentir ciúme é ruim. A gente acha que sentir tristeza é ruim. Todos os sentimentos são importantes. São válidos, né? É o tempo, é como você olha pra eles, é como você sente. Então, até eu lembro de uma sessão de terapia que eu tava com a minha terapeuta e ela falou assim: sinta raiva, Gabriela. Eu falei assim, mas eu tenho que sentir ou eu tenho que, de alguma maneira, eliminar isso? Você tem que sentir, sinta essa raiva. E mais, fale pra pessoa que você está com raiva dela. Eu falei assim, é sério? Sim. Você vai falar, olha, a partir dessa atitude eu estou com raiva de você. Sim. Porque a gente coloca um peso muito grande nisso. E aprender a verdade. falar sobre as nossas emoções e aprender a sentir é o que faz com que a gente aprenda a resolver. Uau. Como que eu lido com o amor? Vivendo o amor. Como que eu lido com o ciúme? Sentindo o ciúme. Como que eu lido com a raiva? Sentindo a raiva. Se você não se permite sentir, como que você lida? As coisas boas também. Ah, mas eu tenho medo, eu tenho as minhas inseguranças. Como que você vai viver o amor se você não se permite sentir? E o amor, a gente tem muito uma visão romântica. Uhum. O amor te traz muitas sensações de insegurança, impotência, você não sabe lidar, ele vai te trazer desconfortos. E aí você começa a virar uma bagunça emocional. Porque você acha que o amor é só coisa boa. Mas o amor também é aprender a tolerar, respeitar, impor limites, dizer o que você merece. Verdade. É um conjunto. Uau. Mas a gente está sempre descartando o que é ruim. Eu não quero sentir. E só quero sentir o que é bom. Você vai se tornar um imaturo emocional. Não existe só o que é bom. Uau, muito forte isso, né? E é algo que às vezes a gente faz sem perceber, por uma questão de uma inconsciência, ou às vezes até por querer ser forte demais, né? Às vezes a gente quer... Eu até falei isso em outro programa, eu falei assim, olha, a gente precisa se posicionar, né? Porque todos os lugares são ocupados, senão pela gente por outra pessoa. Só que às vezes a gente começa a ocupar lugares que não são nossos, né? Às vezes as pessoas começam, nossa, mas você é muito forte. Ah, mas você é muito assim. Aí você pega tanto aquilo que você fala assim, nossa, eu não posso, aí entra o orgulho, né? Eu não posso ser frágil, eu não posso ser vulnerável, eu não posso sentir, eu não posso não corresponder isso aqui, eu tenho que estar 100%, eu tenho que estar, né? Eu falo que a grande maioria das pessoas que são consideradas pessoas fortes, são as pessoas que às vezes têm menos Mais atenção, preciso. menos carinho, menos... Porque ela é tão vista como... né, sou forte demais, sou guerreira, sou isso, que ela pensa assim, eu não posso, eu tenho que estar aqui 100%. E aí entra essa questão, às vezes, de não se permitir sentir, né? Maravilhosa. Uau. Principalmente nós mulheres. É. Cada vez mais a gente quer ser as guerreiras. E Que é papel tão bom, cansativo e é estão tão jogando pra cima da bom gente, a hein? gente dizer assim, ó, eu não sei como resolve isso. Eu não sei sobre esse assunto. Eu não sei fazer isso sozinha. É Eu verdade. não consigo. Pode me ajudar, por favor? Eu vou te acho falar que uma coisa sobre isso aí, que esses dias eu passei uma situação que uma pessoa fez uma coisa por mim, que eu tava até com, assim... Constrangida. A gente tá tão assim, nossa, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que dar conta, eu tenho que resolver, eu tenho que fazer. Mesmo a gente não querendo, porque é um papel cansativo, a gente toma tanto, às vezes, esse papel por essa pressão, pela sociedade, enfim, inconsciente, ou às vezes até conscientemente, que às vezes quando alguém vai cuidar de você, fazer algo pra você, você já estranha. Você fala, ai, peraí, como E assim? sabe o que mais te afasta do merecimento? É você não saber receber. Uau. Você não recebe uma ajuda, um carinho, você não recebe uma gentileza, você... Sabe aquela história que você está entrando numa loja e a loja está lançando coleção e aí vem o vendedor e te oferece uma taça de espumante e você sabe que você não vai comprar nada e você diz não, obrigada? Olha. Porque você não vai comprar nada? Porque parece que você tem sempre que dar algo, você tem sempre que fazer algo. Que fantástico. Aprenda a receber. Ele tá te oferecendo? Eu vou. É meu Receba. momento, vou tomar, vou comemorar, vou olhar as coisas novas. E é receber. Todos os dias tem muitas gentilezas, tem muitas oportunidades chegando até você. Mas como Uau. você tá inconsciente, você recusa todas. E aí, que mensagem você tá mandando? Eu gosto de uma frase... Exatamente. Porque eu comecei
Eu falo muito de merecimento com o meu público, e eu falo assim, toda vez que você estiver vivendo uma experiência maravilhosa, fale assim, Deus, eu gosto disso, manda mais. Uau! Porque toda vez que você está se conectando com algo melhor, muitas vezes você se sente culpado por estar ali, e o que você está dizendo assim? Deus, eu acho que eu não gosto disso. Deus, eu não quero estar aqui, que é muito aquele nosso processo de crescer e ser a pessoa diferente, principalmente da nossa família. Então, muitas vezes você tem oportunidade de estar em viagens diferentes, em restaurantes diferentes, vestindo uma roupa diferente, acessando lugares, oportunidades, conhecimentos diferentes. Uau. E aí sempre você olha e você tá ali incomodado. E teve uma amiga minha que ela contou uma história pessoal. Ela falou assim, Gabi, eu sempre fui essa pessoa. O meu marido queria ir num restaurante melhor e eu dizia assim, amor, a gente não precisa. Restaurante é tudo igual. Até que o marido quebrou. E aí ela falou assim, como ela também fala muito de Deus, ela falou assim, eu tô entendendo o que você tá querendo me dizer. A todo momento eu tava dizendo, Deus, não precisa de um restaurante legal. Deus, eu não preciso ter recursos financeiros, porque eu não gosto. Uau! Então, quando você começar a se colocar em experiências melhores, Deus, eu gosto disso, manda mais. É uma venda nova, Deus, eu gosto disso, manda mais. Sim. É uma pessoa interessante no seu campo, Deus, eu gosto disso. Comece a sinalizar. Uau! Que você gosta e você merece. E é tão forte isso, né? Eu tava fazendo propaganda para uma marca de roupa fitness que eu tenho parceria, e eu lembro que eu postei sobre a roupa e uma amiga comentou assim, nossa, maravilhosa. Eu falei assim, amiga, compra e tal. Ela falou assim, nossa, nem se eu tivesse esse dinheiro. E eu falei assim, gente, olha as nossas narrativas, né? A pessoa já joga ali que não merece, que não precisa, que não pode. Ela tá que dizendo, tal. Deus, eu não gosto. Eu não gosto, né? É muito louco isso. Sim. Eu li um livro recentemente, até depois eu vou marcar aqui os autores desse livro. O livro se chama 700 Narrativas Poderosas. É um livro muito legal, muito interessante. E aí, assim, dentro das narrativas que contém nesse livro, os autores falam muito sobre isso, sobre a gente falar coisas positivas, sobre a gente decretar coisas positivas na nossa vida e etc. E até eu lembro que ela contou nesse livro que ela fazia assim, ela falou assim, gente, toda vez que eu via um carro, eu colocava alguma coisa específica. Toda vez que eu visse um carro, sei lá, uma BMW azul na rua, eu tinha que parar onde eu estivesse e agradecer por 10 coisas positivas na minha vida. E tanto coisas que eu já tenho, tanto coisas que eu ainda quero ter. Então, eu acho que essa questão da nossa narrativa dita muito, né? A gente estava até falando um pouco antes aqui do programa começar sobre como o nosso cérebro... Isso é neurociência, né? O nosso cérebro não diferencia o que é real. Para uma coisa acontecer, primeiro ela precisa acontecer na nossa mente, né? Nosso cérebro não tem noção do que é real, do que é imaginado. Sim. Então, se a gente não começa a imaginar, ter pensamentos positivos, pensamentos bons, não vai acontecer. A pessoa que já tá relacionada, homem não presta. Você já tá mandando uma energia toda louca aí pra vida e depois quer reclamar. Então, você precisa gerar pensamentos positivos para ser grata, né, pelaquela situação, porque aí entra a fé. Gente, tá assim, ó, neurociência e fé e Bíblia estão aqui super ligadas. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas nossas narrativas, né? Você falou de neurociência agora, eu coloco a neurociência nas minhas imersões para os céticos. Uau! Porque a gente fala muito numa visão, assim, de energia, de pensamentos, de crenças. E a neurociência, ela explica tudo isso que a gente está falando. Sim. Ela é o casamento perfeito. E agora você acabou de encher a sua taça aí, e eu falo, né? Verdade, vem também. Meu cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, aqui dentro, eu escolho o que tem. Sim. E lá em casa não tem mais copo. Lá em casa é só taça. Uau. Então, a todo dia eu tô brindando, eu tô agradecendo alguma coisa. E eu acho que a gente, muitas vezes, deixa de agradecer, por exemplo, uma segunda-feira comum, ela pode ser o melhor dia da sua vida. Uau. Desde que você reconheça que naquele dia teve algo pequeno, muitas vezes, mas que já é um motivo para agradecer. A gente espera sempre um grande evento para usar a nossa melhor roupa. A gente espera sempre um grande momento para tomar uma decisão. A gente espera. Ou só faz pelo próximo, né? É aquela questão, não, eu só vou colocar a mesa quando eu tiver visita. Eu só vou colocar as minhas melhores louças quando tiver visita. Eu só vou colocar o melhor lençol na casa quando eu for receber visita. Entra muito nessa questão da crença do não merecimento. Olha a mensagem que tá jogando, né? Enquanto você não se amar,
do jeito que você quer ensinar o outro a te Uau. amar, como que você vai saber? Eu falo que o princípio do merecimento muitas vezes, principalmente mulheres, eu espero que o homem tenha determinada atitude. Eu vou falar assim, você já tem por você? Uau. Você já se trata assim? Você já desconecta e toma o seu banho do merecimento, se amando, com o teu melhor shampoo, com o teu melhor sabonete? Como que você quer que um homem te valorize? São pequenos detalhes. Como que você anda dentro de Nem casa? ela mesma se valoriza, né? Você gosta de um pijama bonito, de se sentir bem, um creme legal, uma playlist Uau. que te conecte ao teu amor próprio, uma velinha acesa, um jantar com mesa posta. Esse autocuidado. Que é um autocuidado, porque a maneira como eu me amo, eu ensino o outro a me amar. A me amar. E é muito incrível, porque eu sou muito assim, eu sempre fui assim, as minhas amigas me conhecem, todas eu estimulo elas, e eu recebo muitos presentes. Quando eu estou, desde os meus alunos, em relacionamento, eu costumo receber presentes. Sim. Por que será? Uau. Por que as pessoas querem me agradar? Porque eu faço isso comigo todos os dias. Uau. Eu vou numa loja, eu compro um livro, pode embalar para presente, por favor? Livro é para mim. Que legal. Olha, gente, pega a dica. Pega a dica. Livro é pra Mas mim. isso é muito verdade, eu sou né? a pessoa que eu nunca vou me abandonar. E tudo se comunica, né? Sim. A forma com que a gente anda, a forma com que a gente veste, a forma com que a gente acorda, a forma com que a gente fala. Escolhe. Tudo comunica, Tudo. né? Às vezes a pessoa, ela passa uma imagem cheia de ruídos ali, né? Porque ela, a gente vê muito isso acho que é pra mulher, talvez, pela demanda, não, mentira, gente, isso é desculpa. Mas as mulheres têm essa coisa, né? Não, tô aqui, vou botar esse blusão, vou botar o coque no cabelo, vou ficar aqui com a roupa toda já desgastada. E às vezes tudo bem. Porque tem dias que o que a gente quer é uma cara lavada. E um camisetão. Uhum. Isso também é se amar. Isso também é entender os nossos limites. Se permitir. E isso também é se achar linda, maravilhosa, poderosa, merecedora, mesmo de cara lavada e num dia com preguiça. Mas naquele prazo, né? Mas, exato, não todo dia. Não todo dia. Uau. Alguns dias. Sim. Porque hoje eu não vim de batom vermelho. Mas o batom vermelho, ele tem um poder. Uau, gente, tem mesmo. Eu amo também um vermelhão, Se olhar gente. as minhas lives, normalmente eu tô de batom vermelho. Imagina nessa mulher, gente, um batonzão vermelho, meu Deus. Igualmente. E você só reconhece em mim o que tem em você. Isso eu sempre falo. Uau. Porque toda vez que a gente conhece alguém que a gente não conhece, a gente faz um julgamento. A gente tá vendo aquela pessoa ali. E eu gosto muito de falar isso para os meus alunos, porque eu subo no palco para dar treinamento, eles me olham e falam assim, eu já sei que vocês fizeram uma leitura sobre mim, agora eu vou contar algo. Toda essa leitura está dizendo sobre você. Uau. Se você olhou para mim e se inspirou, tem dentro de você. Se você olhou para mim e me criticou, tem dentro de você. Porque a gente só reconhece no outro o que tem na gente. Que forte. E eu já começo, eu já quebro... Já quebra tudo. Ali, né? Gente, assim, tudo. O que ela tá falando? O que ela tá... É sobre você. Uau. O que eu te incomodo nesse aspecto? É tudo sobre né? você. Tudo sobre você. Eu adoro falar sobre isso, que é tudo sobre você. É verdade. Os relacionamentos que você tem hoje é sobre você. A conta bancária que você tem hoje é sobre você. Sim. O corpo que você tem hoje é verdade. É sobre você. E é uma verdade que dói, mas que quando você entende e aceita e toma aquilo como um incentivo, a sua vida esquece. E é justamente por isso que a gente começou o programa perguntando como que tá todas as áreas da sua vida aí, porque eu acho que são esses pontos, né? Primeiro é trazer consciência do estado atual, né? Como que tá hoje meu relacionamento, minha vida financeira, minha vida profissional, minha vida, enfim, todas as áreas, espiritual, meu físico, como que tá hoje, né? Toma consciência de onde você tá. Agora, toma consciência de onde você quer chegar, do que você quer ser, do que você quer se tornar, e aí traça esse caminho para viver essa jornada, né, que é muito forte, que talvez seja desafiadora, mas que quando você coloca ali numa posição de agir para mudar, você vive uma vida extraordinária, né? Tem uma frase do Paulo Vieira que eu gosto muito, que ele sempre fala, ele fala assim, olha, tem poder quem age,
mais poder ainda quem age certo, e superpoderes quem age certo e na velocidade certa. Acho que é muito isso também, né? Eu vi que a gente tava com o nosso discurso bem sintonizado e eu ia te perguntar, tu fez método CIS? Sim! Eu também! Depois que você passa pelo método CIS, tu passa a ver a vida com outros olhos. Com outros olhos. E nós, provavelmente, quando a gente chegou no CIS, nós éramos adormecidas em muitas questões, E muitas. né? Por isso que eu falo que a sua vida hoje, ela é um feedback. Isso que você falou das áreas, ela é um feedback de como você pensa, vibra e sente. Se tem alguma área da sua vida que você não consegue prosperar, você precisa olhar para o seu interno, ver o que está bagunçado ali, o que muitas vezes está do jeito que você precisa reeditar. Sim. Aquelas memórias, para que você tenha resultados diferentes. E mais importante, não queira acelerar o seu processo e o seu tempo. Porque a gente acha que hoje eu comecei o meu processo de autoconhecimento, daqui 30 dias, não é assim. O seu processo, ele é um processo que vai no seu tempo e na sua velocidade. Mas quando você chegar nos seus resultados, você vai olhar para trás e você vai ver como essa decisão de me encarar de frente foi a melhor decisão que eu tomei. Uau. Porque quem permanecer adormecido na era que a gente está vivendo, que é uma era que você consegue hoje prosperar sem espiritualidade? Você consegue hoje ter mais merecimento sem se conectar com algo superior? Você consegue hoje melhorar os seus padrões, reeditar sem acreditar que existe uma força maior que te ajuda, contribui, colabora? É importante você ter isso. Isso vai te ajudar no teu processo. Porque enquanto você esperar de pessoas... Sim. E tenha os mentores certos para cada área da sua vida. Eu falo, você é personal. Eu falo assim para as pessoas, principalmente líderes. Uhum. Se você não treina, não ache que você vai ter alta performance. E se você treina sem personal, você está só se enganando. Porque você acha que você faz o melhor treino. É verdade. Tem uma frase do meu personal que eu cito sempre. Um dia eu estava lá fazendo meu treino de coxas e ele olhou para mim e eu não estava no meu melhor dia, eu não estava com vontade de treinar aquele dia. E eu sou bem disciplinada porque eu fui atleta. Ele falou assim, Gabriela, eu vou te falar uma coisa. Você precisa querer essas coxas mais do que eu. Eu levei isso para minha vida. Uau. Não é ele que vai fazer o meu processo. Ele está ali para me dar a direção. Sim. Talvez para acreditar mais em mim, para colocar uma carga a mais que eu olho assim, não vou dar conta, vai. Você vai dar conta. Sim. Eu tô aqui para te ajudar, eu ajudo no processo, mas você ultrapassar aquilo. Quando ele me falou aquela frase, eu falei assim, a partir de hoje eu vou usar essa frase em todos os meus treinamentos. Eu tenho que querer uma vida próspera, mais do que qualquer pessoa. Uau, eu acho isso fantástico. Eu tava falando há um tempo atrás no meu Instagram, e eu falei assim, gente, hoje eu tava aqui com preguiça de treinar e tal, porque eu sou personal, mas eu sou ser humano, né, gente? E aí eu tava cansada, e eu falei assim, gente, não sei se eu vou. Eu falei, não, eu vou, mas eu vou lá e vou fazer mais ou menos. Vou fazer só pra, né, garantir que ele tá pago, tá feito. E aí eu parei pra pensar e falei assim, gente, o quanto do mais ou menos a gente tem feito na vida, né? Olha, eu vou orar aqui rapidinho, porque eu tenho que orar, né? Vou ler uma página aqui da Bíblia, porque eu tenho que ler. Vou fazer um treino aqui meia boca, porque eu tenho que treinar. E aí, Rebeca, qual que é o problema de fazer o mais ou menos? Não tem problema nenhum. O problema tá quando você quer fazer mais ou menos e quer colher o extraordinário. Quem faz o mais ou menos vai ter resultados medíocres, né? E quem faz realmente ali se doando, dando o seu máximo, vai ter resultado extraordinário. Então, o que não dá é pra gente querer colher sem plantar, né? Eu acho que entra muito nisso. Às vezes a gente tá ali num processo que você quer fazer o básico, mínimo, mas depois você quer colher o extraordinário. Aí não tem como. Que podcast é esse? Gente, eu vou te falar aqui o nível, aqui ó, o padrão de referência. Vocês não estão entendendo, não. Que Vocês estão achando podcast aqui é assim. Gente, mas que prazer te receber. E eu vou te falar, são chaves que às vezes a gente deixa passar despercebido, mas que são coisas que quando a gente absorve esses conhecimentos e coloca em prática, porque não adianta, turma, não adianta vir escutar toda essa aula aqui que está sendo ministrada para vocês e depois não colocar em prática, não agir, não ir, não pensar, não ter o momento de... Eu estava vendo uma pessoa falar esses dias e ela falou assim, olha, eu gosto de ter alguns diálogos comigo mesma, assim, de ter os meus momentos ali sozinha para pensar, para refletir sobre a minha vida. Eu falei assim, uau!
Gente, que legal! Porque às vezes a gente fica numa vida tão agitada, tão louca do fazer, que a gente não para pra tomar consciência, né? Peraí, deixa eu ver como que eu fui como mãe hoje. Deixa eu ver como eu tô como profissional. Deixa eu ver como tá os meus relacionamentos. Deixa eu ver em quais ambientes eu estou. Deixa eu ver que tipo de conteúdo eu tenho consumido. Deixa eu entender aonde eu estou, pra onde eu quero ir, né? E eu acho que ter esses momentos é muito importante. Então, você que tá nos assistindo aí, veja esse podcast de novo. Assimila, anota, pensa, traz para sua vida, para sua realidade, para o seu momento, aonde é que você pode mudar, que você pode colocar em prática tudo que foi falado aqui, porque eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, né? É que é muito mais fácil a gente olhar para o outro. Sim. É muito mais fácil a gente encontrar no outro que ele precisa melhorar e desenvolver, do que olhar para nós mesmos. Fantástico. Então, eu repito. Isso. É tudo sobre você. Uau, é tudo sobre você. Isso que você falou sobre... Eu falo que o sucesso realmente ele é para pessoas que gostam da excelência. Uau. Altos padrões. Mas uma pessoa de excelência, de alta performance, ela tem altos padrões com ela mesma. Uma das coisas que eu não questiono, hábitos saudáveis. Se eu tô afim, se eu não tô, eu vou e faço. Por que eu treino com personal? Eu não fico, eu nem dou tempo dos meus essas diálogos vozinhas, internos, dessas assim, narrativas você tá negativas. Afim de ir? Sempre que você sai do treino, você agradece por ter ido. E mais, vou dar Nunca mais vai uma arrepender dica, de um treino tá? feito, né? Tá ficando difícil tua vida? Tá ficando mais desafiador, complicado? Tu tá tendo mais processos para resolver no seu negócio? Vai pra academia e ergue as cargas. E mulheres, deixa a bunda bem dura. Porque quanto mais você focar ali, coloca toda aquela tua pressão que você tem, preocupação, aumenta as tuas cargas na academia. De alguma maneira você tem que tirar aquilo. Então que seja de uma maneira que ainda vai trazer vantagem para você. Sim. Eu acho que a gente tem que ter essa mentalidade de nós mesmos conseguir nos tirar do caos e aprender com o caos e se aproveitar do caos, que é o antifrágil. Eu particularmente não gosto do termo resiliente. Porque é como se fosse um elástico. O resiliente, ele estica e volta para o mesmo lugar. O antifrágil, ele aprende com o caos. Uau. É como um músculo na academia. Tem que ter dor, exaustão para crescer. Ter essa mentalidade, senão você vai encarar... Você é demitido de uma empresa, você se conecta a outra. Isso é o resiliente. Superei e passou. O antifrágil, ele é demitido, ele começa a olhar para ele. O porquê que eu recebi essa demissão. Não culpar alguém, não terceirizar. Ok, eu fui demitido, o que faltou? Por que eu não tomei essa decisão antes? Trazer o estado de consciência atual. Será que já não estava acabado e eu não tinha coragem? Será que não deu o meu momento ali? Porque às vezes a gente precisa de um pé na bunda para entender o que a gente merece. Sim, é verdade. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Vocês estão vendo que eu tô frisando, né, gente? Em todas as áreas. Mas é muito isso. Pega o que você acha. Pega aí. É bem sobre isso. Ótimo. Gente, que tudo. Amei. Olha, eu tô encantada, que assim. inteligente você. Ai, obrigada. O maior elogio que alguém pode receber. É verdade. É esse. Você, além de linda, claro, muito inteligente. Ai, e a nossa conversa fluiu muito. Não, e eu vou te falar, gente... Mulher, eu vou contar pra vocês aqui, quando sobe o nível, olha só, é isso aí que vocês recebem. Fala pra gente um pouco sobre as suas mentorias, como que funciona o seu trabalho. Vamos lá, vocês vão me seguir na rede social, porque hoje a minha venda é 100% no Instagram, Seja Líder. Hoje eu tenho 4 imersões, uma de liderança, que é a Seja Líder, que leva o nome, a outra é Inconsciente, onde eu falo muito sobre esse nosso papo aqui. Uau! Você faz um mergulho profundo em autoconhecimento e tudo são conteúdos imersivos, porque eu acredito que tempo é dinheiro hoje. É verdade. Então, eu me desenvolvo muito com conteúdos imersivos. Então, as minhas imersões são de um dia, tá? Tenho o Pense Como Atleta, em que eu trabalho produtividade, misturando atletas e líderes corporativos, e mentoria para mulheres empreendedoras. Eu falo que eu abro a caixa preta do meu negócio, a minha estratégia de Instagram, como que eu consigo hoje as vendas diretamente do Instagram. Hoje eu tenho 2 produtos digitais, eu tenho números bem interessantes. O primeiro curso online que eu lancei tinha 14 mil seguidores e eu atingi 6 dígitos em uma semana. Uau! Então não é só sobre número de seguidores, mas é você ter uma comunidade. E hoje eu tenho a minha. São alunos que compram, compartilham, indicam, defendem, etc. Que legal. E aí agora, a minha nova missão é aparecer mais pelas capitais do Brasil.
Então, eu estou com agenda em São Paulo, estou com agenda em Florianópolis, BH, que eu já tô dentro. E eu quero trazer os pockets, que são as minhas imersões, para que vocês saboreiem nas capitais, mas que vocês queiram estar comigo lá em Chapecó ou acessar minha plataforma de conteúdos. Uau! Muito bacana. Gente, não perde, não perde. Quando a gente fala sobre ambiência, quando a gente fala sobre conhecimento certo, pessoas certas, é sobre isso, esse é o tipo de conteúdo. Quem que vocês querem ser, aonde vocês querem chegar? Vocês precisam traçar ali uma rota que te direcione para isso. Não adianta ficar aí assistindo essas porcaria aí achando que vai. E eu posso estar presente? Posso estar presente? Aí, ó. Quem me encontrar a partir da Rebeca vai me chamar lá no Seja Líder. Aí vocês vão, presente. Aí vocês vão dizer assim, te encontrei lá com a Rebeca. Uhul. Eu vou dar um presente pra vocês, tá? Ai, gente, que é ó, meu eu posso conteúdo chamar de também. Pode. Que é o meu conteúdo de Eu acho que eu mereço. Acredito que sim. Vai melhorar ainda mais o seu merecimento. E são aulas de merecimento e prosperidade. Uau, que eu vou dar de presente. Pega isso aí, tá vendo? Não tem podcast na vida. Conquiste. Gente, que tudo. Olha, foi incrível. Foi um prazer, foi de um conhecimento absurdo. E assim, a gente começa a querer falar sobre vários assuntos, sobre vários temas. Claro. Mas eu quero deixar a turminha aqui com gostinho de quero mais. A gente nem falou de dinheiro, que é um tema que eu gosto muito. Ai, meu Deus, vamos falar de dinheiro, gente. Não, a gente não pode acabar sem falar de dinheiro. Vamos falar de dinheiro. Eu amo falar de dinheiro. Fala de dinheiro, vai. Fala de dinheiro pra gente. Perguntas. Quando você chegou, você falou algo pra mim que eu achei muito interessante, que foi sobre, às vezes as pessoas pensam que querem ter ali um dinheiro, mas não sabem como multiplicar, não sabem como reter, não sabem como usufruir. Tem muitas pessoas que têm até muitas crenças limitantes com relação ao dinheiro em si, né? Muitas. Qual que é o maior questionamento que chega com relação a isso pra você? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar de dinheiro nas minhas imersões, principalmente para as pessoas começarem a olhar para as crenças delas que impedem elas de prosperar. Prosperidade não está relacionada somente a dinheiro, mas tem sentido. O que eu noto? A primeira coisa que eu pergunto para as pessoas você se considera ambicioso? E eu vou te fazer a pergunta, Rebeca. Você se considera ambiciosa? Sim. Como você me prova que você é ambiciosa? Eu sonho alto, hein? Além de sonhar alto. Deixa eu ver como eu provo que eu sou ambiciosa. Eu acho que pelas metas que eu coloco. As minhas metas particulares, elas são bem altas, assim. Acho que são... Me conta algo que você já realizou. Algo que eu já realizei? Financeiramente. Que naquele momento, para você, era uma ambição e você chegou. Não estou dizendo se é grande ou pequeno, ninguém vai julgar isso. Mas você vai me contar uma conquista sua que naquele momento, para você, representa ambição. Que representava ambição? Olha, há muitos anos atrás, eu queria muito comprar bolsa de grife, de marca, assim, eu achava, e as pessoas, né, padrão de referência, nossa, e assim, foi algo que eu conquistei, que eu comprei, e eu fiquei muito feliz e tal de comprar, eu acho que foi uma ambição minha. Ótimo. Que eu realizei. E aí eu já vou dar uma dica pra vocês, principalmente usar isso em entrevista, porque hoje quando a gente contrata uma pessoa ambiciosa, principalmente pra área comercial, com certeza a gente vai ver o movimento dela diferente de uma que tem algumas crenças em relação à ambição. Como que a gente identifica e como que você identifica se você é ambicioso ou não? O ambicioso, normalmente ele vai dizer assim, sim, eu sou ambicioso. E aí, me conta por que você é ambicioso. Pelo tamanho dos sonhos. Eu vou te contar que a gente não necessariamente identifica um ambicioso pelo tamanho dos sonhos dele, porque isso qualquer um pode ter. Eu posso ter sonhos grandes, você também, e tem muita gente que é bem sonhadora, mas não vai para ação. Como eu reconheço um ambicioso? Pelos resultados que ele já teve. E aí eu te pergunto, então me conta, o que é que você já realizou? Então, um exemplo, eu já tenho meu apartamento, eu já comprei o meu carro, eu já fiz a minha empresa, na minha empresa eu já conquistei esses números, esses resultados. Então, quando eu lancei isso, eu cheguei eu tenho os resultados para te mostrar que eu sou ambiciosa. Uau! Então, é contar o que você já realizou. Sim. Isso é um dos pontos. E o outro que eu gosto de dizer para vocês é que na maioria das vezes você acha, e você foi ensinado, que a ambição é ruim, porque você confunde com ganância. Ambição, no final dessa palavra, está escrito ação. Pessoas ambiciosas são mais movidas para ação.
você reconhece ela, você vê o jeito de andar dela, você vê a maneira que ela decide, você vê a garra. E muito importante, eu gosto até de usar a analogia do esporte. Aprendi com uma treinadora. Para você ter ambição, você tem que aprender a colocar raiva naquilo que você faz, a teu favor. Tenha ódio de perder. Sabe? Uhum. Eu não aceito fracassar. Sim. A pessoa ambiciosa, ela tem muito essa energia. Uhum. Ela faz dar certo. Ela não se preocupa com o como. Ela vai, ela acredita que ela merece. Exatamente. Gente, é o que a gente fala assim. O importante é competir. Não, o importante não é competir, não. O importante é ganhar. O importante é ganhar. É. O Bernardinho fala, a medalha, ele fala assim, a medalha de prata não é, você deixou de ganhar a de ouro. Exatamente. É isso que é a medalha de prata. É. E quando eu falo de dinheiro também, eu tenho uma mentoria para mulheres empreendedoras que eu faço uma dinâmica bem interessante. Uhum. Eu divido as mesas por faturamento. Quem ganha até 5 mil, até 10 mil, até 20, 30 e acima de 50. Sim. E as mulheres que me procuram, normalmente eu formo turmas de 30, 40 mulheres, elas sentam nas mesas de acordo com o que elas estão faturando hoje. A maior parte delas está na mesa de 5 mil. Eu deixo elas conversarem entre elas por uns 5 ou 10 minutos e eu sou muito observadora. O que eu noto que tem em comum em cada mesa? Na mesa dos 5 mil tem muita reclamação. Medo. Eu tenho medo de me expor, eu tenho medo do julgamento, eu tenho medo. Como que você vai... Pessoas que prosperam, que crescem, elas já estão lá na mesa dos 50 mil, tá? Elas já passaram por essa fase aqui, ficaram pouco tempo. Mas qual que é o assunto da mesa de 50 mil? Como eu vou crescer? Como eu vou expandir? É tudo uma narrativa mais de crescimento. Como eu faço? Onde eu busco ajuda? Como você faria? Aqui é dor. Uhum. Aqui já é como eu posso fazer. Sim. Então você já tem 2 analogias aí para você olhar para esse aspecto. E o terceiro é que eu vou te fazer uma pergunta e provavelmente você conhece, você já foi, ou tem alguma história que você vai se identificar em relação a isso que eu vou contar. Você já viu pessoas que em determinada fase da vida profissional, elas ganham 5 mil, elas passam a ganhar 10. Ela conquistou uma oportunidade de crescimento ou ela está trazendo mais clientes. Se você for ver o estilo de vida dessa pessoa, segue sendo o mesmo. Se você perguntar para ela quanto de dinheiro ela está fazendo a partir daquilo, porque ela está ganhando o dobro, ela vai te dizer que ela continua sem dinheiro. Aí eu vou te fazer uma pergunta, por que isso acontece? E eu conversei com uma pessoa faz agora, eu estava vindo para cá, me conectei com ela no aeroporto, e eu pedi para ela sobre o negócio dela, eu gosto de falar de números. Outra coisa que eu digo, sente na mesa e fale de dinheiro. Sim. A gente não fala. As pessoas têm um receio, né? Eu não entendo, um bloqueio, assim, para falar sobre dinheiro, né? Sabe como que eu chego no meu negócio a 1 milhão? Sentando na mesa e perguntando, teu negócio já tá em 1 milhão? Como que você fez para chegar? Como que você fez? Qual foi a trajetória? E foi assim que eu cresci meu negócio. Sim. Eu tava tomando café com 2 amigas, prestação de serviço também. Eu falei, quanto tá o faturamento da empresa de vocês? 1 milhão? 1 milhão? Eu falei assim, então vamos explicar como. Porque a gente faz a mesma coisa. Exatamente. Só que você tem que ter a coragem de perguntar, você tem que ter a coragem de dizer em que estado você tá. E aí, quando a gente fala de dinheiro, eu vejo muitas pessoas que às vezes elas ganham bem, mas o dinheiro vai com a mesma velocidade. Porque tem uma grande diferença entre você ganhar e você saber fazer. E o saber fazer está totalmente relacionado com as crenças, principalmente suas memórias de infância. Sim. Em relação a dinheiro. Uhum. Então, eu falo que eu tenho memórias bem fortalecedoras da minha infância. Uhum. Os meus pais sempre reforçavam, eles nem sabem que eles faziam isso, mas eles sempre me falavam assim, você merece o melhor. Dentro das condições deles, eles sempre me davam o melhor. E o meu pai, funcionário público, eu sempre vi ele normalizar o trabalhar pouco. E ganhar bem. Qual que é a rotina da maioria das pessoas, das minhas amigas, por exemplo? Elas sempre contam, meu pai trabalhava muito, e ele dizia que eu ia ter que me lascar trabalhando. Não, e isso várias outras narrativas, né? Dinheiro não dá em árvore. E não tem dinheiro. Tá achando que dinheiro é fácil. Sim, não usa as tem roupas dinheiro. da sua prima. Tá sonhando demais, tá querendo muito. É isso. E os meus pais, dentro da sabedoria deles, porque eles não tinham essa sabedoria de finanças, eles sempre me passaram uma visão positiva. Então, eu acredito que é dessa maneira que eu sinto que eu tenho uma visão positiva e eu consigo, através do meu negócio, fazer e ensinar através dos meus resultados, porque senão eu não ensinaria.
Uau. Então, eu gosto muito, eu normalizo muito, e eu sempre falo, para você chegar a 100 mil, você não tem que ter ideias de como chegar a 100 mil. Você tem que ter ideias de como chega a 1 milhão. Porque é essa mentalidade de 1 milhão que vai tornar os 100 mil fácil. E eu tô sempre pensando lá, como eu chego até lá. E aí eu me comporto aqui. Ambição é positivo, dinheiro é bom, te traz qualidade de vida, te traz inúmeras vantagens. Comece a olhar para o seu dinheiro bom. Comece a entender quais crenças você tem em relação a dinheiro. Comece a entender o quanto você consegue fazer, o quanto ele permanece, o quanto ele cresce, o quanto ele vai e você nem sabe como. Você começa a criar algumas dívidas emocionais ali que você nem sabe como. E a minha dica de ouro, você só vai aprender a fazer dinheiro quando na sua fatura de cartão de crédito tiver ali uma porcentagem significativamente em autodesenvolvimento. Se você não se torna uma pessoa de alto padrão de conhecimento, você não consegue manter a frequência, porque dinheiro é energia. Então você tem que ter sabedoria. Dinheiro não é sujo, meu povo. Dinheiro não é pecado. Se tu achar que é, manda pra mim, tá? Que eu sei. Inclusive, vou deixar meu Pix aqui. Que eu sei. E assim, o medo de cobrar. A maioria das pessoas tem medo de se colocar valor, seja dentro de uma empresa ou na venda de um produto. É verdade. E eu ensino elas a sair um pouco desses padrões e principalmente assim, ó, enquanto eu não entender o meu preço, enquanto eu não entender o meu valor, ninguém pagará o meu preço. É verdade. Uau, forte isso. E quando eu elevo o valor das minhas mentorias, eu nunca pensei que eu ia ficar sem cliente. Porque eu tô elevando. E esse é o pensamento da manada. Sim. Eu vou subir e vai ter menos cliente. Não, vai ter outro cliente. É verdade. Um cliente melhor, um cliente que já entende quanto custa. Que é o meu perfil atual hoje, né? A gente tem que levar assim, eu vou jogar o jogo de gente grande. É isso. O meu padrão é esse aqui, é isso que eu vou ofertar, o valor vai ser esse e eu vou atrair as pessoas. E essa pessoa paga você não tem, porque não é pra você mesmo. Quando tu cobra mais caro e essa pessoa topa pagar, ela já está habituada com outro padrão. Com outro padrão. Por quê? Eu sou uma treinadora de alto nível. Exatamente. Você é uma personal de alto nível. A gente merece o quê? Clientes de alto nível. Exatamente. E se você rodar meu Instagram, você vai ver que os meus clientes, eles combinam com a mentora. Mas é verdade, é um reflexo, é um espelho, né? Tudo. Eu gente, falo pelos meus resultados. É verdade, muito forte isso. Gente, que aula, hein? Um que spoiler. Não sei... Eu já não sei qual curso que eu quero comprar dela primeiro, tá? Quero fazer todos. Você já mereceu. Você Ai, vai ganhar. que tudo! Gente, Amém. Que legal. E assim, eu gostaria que você deixasse um recado, uma mensagem para as mulheres, para os homens, para as pessoas que estão nos assistindo agora. E o que vier do seu coração? Fala, o que eu gostaria de deixar para vocês é essa mensagem. Olha só, a gente fala. Porque é tanta coisa, é tanto assunto, tanto. São tantas áreas. Vou deixar meu coração me guiar. Se eu puder, através desse conteúdo, dessa nossa troca, de alguma maneira, nós duas, ter inspirado vocês a olhar para dentro, eu já saio realizada desse momento. Porque hoje eu sou uma outra Gabriela. Eu tenho que me apresentar novamente para muitas pessoas, principalmente as pessoas do meu passado, que eu tenho certeza que hoje me veem ali na rede social. Nossa, é sério que é ela? Uau. E eu me orgulho disso. Mas ninguém fará por você o que você tem que fazer. E tenha coragem, porque mais cedo ou mais tarde você vai ter que organizar suas bagunças internas. Então que seja pelo amor e não pela dor. Escolha, decida se melhorar, se potencializar. E dá o mesmo trabalho, né? Dá o mesmo trabalho aceitar essa vida ruim sua. Eu acho que dá mais trabalho. Ou tomar a atitude de agir e fazer diferente, né? Uau. E o que você aprendeu com o podcast de hoje, Rebeca? Gente, nossa, foi uma aula aqui, tá? Foi uma aula. Mas eu acho que dos pontos mais importantes sobre tudo que a gente conversou aqui foi relembrar como que é importante a gente se permitir sentir, né? Porque às vezes a gente fica no automático
dessa questão do ter que fazer, de gerar resultados, de ter que agir, de ter que... Que às vezes a gente não também... a gente se blinda tanto ao ponto de esquecer que a gente precisa sentir algumas coisas. Isso foi um dos pontos, mas foi sensacional, foi uma aula, foi incrível. Estou muito feliz de ter te recebido aqui. Mais uma vez eu te falo que aqui você está em casa, as portas estão abertas. Sempre que estiver em BH, pode já falar que mineira é assim. Mineira a gente ensina o caminho e depois a porta já fica aberta. É só chegar e entrar. Muito obrigada pela oportunidade. Eu sei que as pessoas que sentam aqui desse outro lado, elas com certeza são selecionadas. Você tem uma energia muito boa e eu acredito que esse é um dos elogios, melhores elogios que a gente pode receber. Verdade. Que o seu propósito fique cada vez maior, porque eu acredito que uma das nossas frases aqui, se ela fizer sentido na vida de alguém, já tá valendo. E o digital, a gente nem sabe quem vai ouvir, em quem vai chegar. Mas eu acredito em algo, vai chegar nas pessoas certas. Esse conteúdo vai chegar para quem merece. Exatamente, e é tão forte isso, porque são as orações que eu faço para Deus. Eu falo assim, que essa mensagem, que esse programa, que essa informação chegue exatamente para quem precisa, sabe? Então é por isso que você que está nos assistindo agora, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, curte, comenta, compartilha, porque a nossa ideia é realmente levar um conteúdo que vai transformar, que vai mudar, que vai acrescentar a vida das pessoas. Então, seja um canal... eu vi um pastor pregando um tempo atrás, e aí ele falou assim, olha, às vezes a pessoa pensa que ela precisa ser um grande líder e referência, né, naquela área, para poder fazer a diferença na vida das pessoas. Mas às vezes ela vai falar de Deus ou dar uma informação relevante para uma pessoa, e aquela pessoa que ela levou aquela informação é uma pessoa que vai mudar uma geração inteira. Então, às vezes, você está aí consumindo esse conteúdo, não guarda ele para você, não. Às vezes, é uma pessoa que você vai enviar que pode mudar, assim, uma história, uma vida, uma geração. Então, se permita ser usado para fazer diferença na vida das pessoas, assim como a Gabi foi para fazer diferença na nossa vida aqui hoje. Amei estar que aqui. Tudo, gente. Foi bom muito demais. Obrigada. Dá vontade de falar 3 horas, mas a gente vai ter que encerrar. Te espero em Chapecó. Gente, eu já tô super convidada. Vou lá. Eu não conheço Su ainda. Su, ó, tô chegando, hein? Chapecó e BH tem tudo a ver. É meio que tudo, gente. A minha sala também, ela tem muito esse teu acolhimento aqui, toda que instagramável, também um monte Com de frases certeza pra tirar foto. E a energia daquele lugar, eu te garanto, tá? Eu imagino então, mesmo. Então, te espero lá, minha convidada. Vou demais, gente, já tô indo. Pro meu podcast daí. Ai, que tudo! Sim. Gente, eu vou Troca de podcast. Bom demais, um brinde. E olha, foi incrível, muito obrigada mais uma vez. Galera, obrigada também pela preferência, pela audiência, tá? E fiquem ligadinhos aí, porque os próximos programas também... Já falei demais pra vocês aqui, que a gente, o padrão de referência aqui, vocês não estão entendendo, não. Nós somos ambiciosos. Ambiciosos. Então, fiquem ligadinhos aí, que vai vir muito conteúdo interessante e importante para a vida de vocês. Obrigada pela presença e até breve. Muito obrigada, Gabi. Nos vemos. Ótima tarde para vocês. Obrigadão. Um beijo. Tchau.